tá descrevendo pra mim aí, ele se aplica também aos sacerdotes? Porque assim, no teu caso, você tem vários votos ali que você precisa seguir para ser padre, Sim. né? Então, a tua vida, por exemplo, talvez tenha sido completamente diferente desse menino de 19 anos aí, com a Carlos jaqueta Acutis. Nike e tudo mais. Sim. Então, pô, vamos lá, você faz um voto de castidade, tudo isso. Certo. Castidade, sim. Então, por que É o voto que um padre faz. Ser casto. Por que os padres ainda fazem votos como esse? Quais são os principais? O que você tem que deixar de fazer para ser um padre? Olha, primeiro você tem que pensar alguma coisa. Se você é chamado por Deus, não é assim, o cara quer ser padre. Isso aí pode ser um começo. É impressionante que a igreja tem que reconhecer que o cara tem vocação. Porque ser padre, ele pode ser uma fuga. Pode. Se for fuga, cara, a igreja não vai querer e o cara vai ser um tremendo infeliz. Eu não posso ser padre porque eu não sirvo para casar. Eu não posso ser padre porque eu não gosto de mulher. Eu não posso ser padre porque eu não gosto disso. Não. Você vai ser padre porque Deus te chamou. Como que você vai perceber? Quando a igreja reconhecer que você é uma pessoa que ama a Deus. Padre que não tem amor a Deus, porque eu não sou padre por causa do povo. Eu sou padre, você está povo. Você é por causa de Deus. Mas amor ao povo é um processo inverso. Segundo, que tenho obediência. Você tem que ter obediência. Obediência a quem? A Deus e aos meus superiores. Cara, você tem que ter respeito pela sagrada tradição da igreja. Não vem umas ordens muito ruins de vez em quando, não, cara? Mas é aí que santifica. Essas ordens, às vezes, a gente não entende. Por exemplo, eu acredito piamente. Por exemplo, eu tenho o meu bispo, que é Dom Peruso. E eu tive antes Dom Moacir e Dom Pedro Fedalto e antes. Cara, como os superiores nos lapidam. Por exemplo, esse é um bispo muito sério. Eu não dou um passo sem comunicá-lo, sem pedir orientação. E sempre me tem um discernimento. Faz o bem. Depois, voltando à pergunta, castidade. O cara que não está disposto a viver a castidade não pode ser padre. Não pode ser padre. Porque você vai dizer, mas por que não casam? Te respondo. Primeiro, porque castidade é uma bênção. Em que sentido? Você se fazer eunuco, vou usar uma palavra da Bíblia. Se fazer eunuco, se fazer casto, para poder melhor servir a Deus. Então você vai dizer, mas então esposa é um problema? Não é um problema. É que você abre... Há controvérsias. Tá dizendo tua conta aí. Não é o meu caso, minha esposa é incrível, mas Tudo há bem. controvérsias. Vai. Mas a pessoa ela faz a opção de ser exclusivamente de Deus, o coração todo voltado. Então é você trabalhar 25 horas por dia pela causa do reino. Esse é o sentido, isso é dom. E isso vai continuar na igreja como um dom. Poderá, no entanto, e não será tão longe quanto eu pensava que fosse. Porque eu achei que ia demorar mais uns 500 anos. Mas com o Papa Francisco vai ser mais cedo. Não sei se ele vai dar tempo dele fazer isso. Que haverá homens casados padres. Haverá padres celibatários e homens já casados que serão ordenados padres. Não será retroativo. Mas isso não tira a beleza do ser uma pessoa celibatária. Mas haverá a segunda opção. Homens casados padres. E o que mais que tem de voto que é... É esse. É basicamente esse. Você vai falar pobreza. Pobreza. Isso é para religiosos. Por exemplo, religiosos... Você pode ganhar... Um padre pode ter fontes de receita que não sejam a igreja? Pode. Vamos lá. Existem casos e casos. Por exemplo, os franciscanos, salesianos que você falou, congregações, hoje tem as comunidades de vida, eles fazem um voto de pobreza. Padre secular, que é o meu caso, que são diocesanos, então nós temos a nossa salário,
que é côngrua, 3 salários máximo. E você pode ter outras rendas. No meu caso, você vai dizer, nossa, então você é um cara rico. Eu tenho uma obra. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, eu nunca aceitei cachê de show, nem bilheteria. Vivo bem, graças a Deus. Tenho meus recursos, tenho as minhas rendas, tenho os meus dividendos. Mas muito de tudo é pela obra evangelizar, é preciso. Você entende? Isso não impede que, por exemplo, um padre tenha seu sítio, que tenha sua chácara, que um padre tenha seu apartamento. Então, isso é padre diocesano. Então, existe uma como você entendeu o que eu expliquei? Entendi, pô. Existe uma diferença Existem entre religiosos e diocesanos. Linhas diferentes de sacerdócio. Exato. De forma grosseira, mais ou menos isso. Isso. E vai ter mais uma linha, que vai ser padres casados sacerdotes. Que não vai ser fácil, no sentido de que vai ter que ter uma mudança de mentalidade. Porque você vai ter que pensar. Você vai chegar na paróquia e, de repente, vai ver o padre abraçado com uma mulher. E você imagina, sei lá, minha avó, se eu tivesse uma avó muito católica, olhando isso acontecer. Pois é, isso vai ter que repensar. Ou, de repente, o padre não vai poder mostrar carinho para sua esposa. E depois, como vai lidar se o filho do padre for um drogadito? Entende? Então, não é só assim, as mudanças, elas são lentas. Você vai falar, mas a igreja é muito lenta, retrógrada. Toda estrutura que é muito grande, ela é mais morosa. Tenho certeza que quando você começou com o podcast, era uma estrutura. Você mudava mais rápido. Sim. Hoje, você já pensa 2 vezes antes de mudar. Com certeza. Você já se tornou grande. O povo está te olhando. Então, tudo é mais moroso.